Você já ouviu falar sobre burnout? Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e eu estou hoje aqui para te explicar um pouco o que é o burnout, como é que isso funciona e por que isso às vezes aparece na vida de algumas pessoas. O burnout é algo bem interessante, porque o que acontece? Na verdade, o burnout ele nem é um diagnóstico psicológico formal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, se você abrir o DSM-5, este livrinho aqui, livrinho não, né? Livrão. Esse livro aqui, que é gigante e tem todos os diagnósticos psicológicos reconhecidos, formais, que a gente normalmente usa. Então, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, tá aqui dentro, tá? Só que no caso do burnout, a gente não reconhece o burnout como um diagnóstico formal. Ele, na verdade, é visto como um adoecimento relacionado ao trabalho. Inclusive, ele é uma doença ocupacional, ou seja, causado pelo trabalho. Isso é bem diferente do que a maioria dos transtornos que a gente costuma falar que eles são multicausais, né? Ou seja, eles têm diversos motivos para explicar por que aquele transtorno aparece em alguma pessoa. No caso do burnout, o que acontece? É um adoecimento, como eu disse, relacionado ao local de trabalho. O que isso quer dizer? Que de alguma forma a sua ocupação, que é um pilar super importante da sua vida e ocupa um espaço muito grande, porque em geral a maioria de nós trabalha pelo menos ali uma média de 8 horas ao dia, né? Alguns mais, outros um pouquinho menos, mas mais ou menos nessa média. E esse local onde você passa essa grande quantidade do seu tempo, ele está te causando algum tipo de adoecimento. Lia, por que isso acontece com algumas pessoas? As hipóteses são muitas. O que a gente sabe? Que o burnout ele é uma junção de sintomas, tanto depressivos quanto ansiosos, que fazem parte de uma categoria que a gente conhece como transtornos mentais comuns. Esses sintomas, eles podem ser mascarados por um monte de coisa, porque são sintomas característicos de estresse, ansiedade, depressão. E esses sintomas, quando não dentro de um quadro mais grave, né? Porque é óbvio, se uma pessoa está com uma depressão grave, é bem característico, mas se você tem alguns dias que está mais triste, acontece uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, de você não conseguir levantar para ir trabalhar porque você está muito mal, ou se você tem uma crisezinha ou outra de ansiedade, né? Aquele pico de ansiedade que acontece quando você está no trabalho, ou algum desses sintomas de uma forma mais mascarada, como esses exemplos que eu citei agora, pode acontecer de você dizer: eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu não tenho estresse. Talvez você esteja começando a desenvolver um caso de burnout, principalmente se o tema das suas principais preocupações, os principais fatores que te estressam e as principais coisas que te deixam tristes, se isso estiver relacionado ao seu trabalho, pode ser que você esteja caminhando para um burnout. Porque o trabalho, ele deveria ser uma fonte de prazer. Não necessariamente porque você precisa. Não é aquela coisa romântica, assim, tipo, você tem que amar o seu trabalho. Não necessariamente. Mas a gente deveria ver o trabalho, pelo menos, como uma ocupação ok, na qual eu iria ter uma recompensa por isso que eu preciso para sobreviver, né? Que é o dinheiro. E eu, pelo menos, iria, tipo, eu me sinto útil quando eu trabalho, né? Então, é bom. Não é talvez a melhor coisa do mundo, mas é bom. O trabalho deveria ser pelo menos isso na vida da gente. E às vezes ele não é nem isso. Ele realmente é algo que as pessoas detestam, odeiam ou se sentem muito, muito mal ao ter que fazer. Como o burnout não é um diagnóstico formal, a gente não tem exatamente uma diretiva de tratamento tão diretiva. Por quê? Porque a gente só costuma ter esse tipo de estudo quando as coisas entram para esses manuais diagnósticos, como o DSM, que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. Então, vocês poderiam me perguntar, Lia, e o que a gente pode usar então da psicologia para entender melhor o que acontece com o burnout, ou para identificar melhor se esse burnout está começando a acontecer comigo? Tem uma teoria sobre estresse que eu acho super legal e é o que eu vou apresentar para você hoje, para te ajudar a entender um pouco essa gradação do burnout. Como eu tinha explicado, o burnout é um adoecimento que começa a acontecer quando a gente começa a adoecer por conta do nosso trabalho, ok? Beleza até aí? Se eu sei disso,
Esse adoecimento, ele pode vir por muitos motivos. Porque eu não gosto do trabalho que eu faço, porque eu trabalho com pessoas que são agressivas ou de alguma forma violentas, né? Não necessariamente, pode até ser, né? Mas não necessariamente violenta no sentido de bater, mas violenta no sentido de constranger, muitas vezes até humilhar as outras pessoas. Pode acontecer também porque eu não tenho um ambiente de trabalho saudável, pode acontecer porque o meu trabalho não me permite me sustentar de forma adequada, ou porque mesmo esse trabalho não permite com que eu viva uma vida que tenha sentido. Então imaginem que eu quero estar com a minha família, eu queira viajar de férias, e com o trabalho que eu tenho eu não consigo fazer nada disso. Então isso pode causar muita frustração e começar a ser algo ali que vai representar muita coisa negativa na sua vida. Ok, então por conta desses motivos você pode começar a adoecer por conta do teu trabalho. Se isso acontecer, como você vai identificar? O estresse é algo presente na vida de todos nós. Venhamos e convenhamos, a gente se estressa todo dia, é isso? No entanto, a gente deveria se estressar um estresse saudável, que é um estresse que a gente chamaria aí dentro de um primeiro nível de estresse. Nesse primeiro nível de estresse, você se estressa. É claro que não é bom se estressar, mas é um estresse que te movimenta, sabe? Por exemplo, imagine que você tá dormindo, feliz da vida, doido para continuar na cama por mais tempo, e aí o seu cachorrinho tá lá, né? Vai lá e diz: "Ei, quero ir passear. Tô apertado. Vamos, acorda". Você vai, né? É óbvio que o cachorrinho, nesse exemplo, ele te estressou, entende? Mas o estresse que ele causou em você, ele foi um estresse muito pequenininho, foi só um estresse para te levar para ação. Então é claro que ir para o trabalho, ter que fazer algumas coisas, né, ter compromissos e muitas vezes ser produtivo de um modo geral, gera na gente algum nível de estresse. Muitas vezes esse estresse ele pode ser até bom no final das contas. Por exemplo, você pode ter ficado um pouquinho estressado, ter ido passear com seu cachorrinho e quando você voltou, você falou: que bom que eu fui. Estou mais relaxado, já comecei o meu dia, foi bom mesmo ter levantado. Então, esse estresse de primeiro nível, ele é um nível de estresse que vai te ajudar a se movimentar, vai estar presente na sua vida, você identifica, às vezes se incomoda com ele um tantinho, mas às vezes, como eu disse, o resultado é até positivo e ele não causa nenhum tipo de desconforto que a gente possa chamar de significativo. Se esse estresse começa a subir, esse estresse começa a ir para um outro nível. Esse outro nível de estresse, ele já é mais importante e ele vai começar a gerar sintomas. Esse nível é uma fase que a gente vai chamar de fase de resistência. Você começa a ficar um pouco resistente a esse estresse que está aparecendo. A barreira da resistência ela vai ficando maior do que simplesmente o incômodo que você sentiu quando o seu cachorrinho foi lá te incomodar no teu soninho no final de semana. Ele começa a ser uma certa resistência realmente no sentido de dizer eu não quero ir mesmo. Eu não estou de verdade querendo fazer essas atividades. E isso começa a gerar sintomas. Você começa a perceber que o seu corpo está mais cansado, que você pode estar apresentando sintomas físicos, como dor de cabeça, tensão nos ombros. Você pode começar a ter alguns sintomas de ansiedade, como tontura, coração acelerado, né, numa frequência maior, espalhada ao longo da tua semana. E principalmente sintomas, né, de fadiga, de falta de vontade de fazer as coisas, e as coisas começam a se tornar um pouquinho mais difíceis. Quando você está na fase de resistência, essa é uma fase na qual ainda é muito legal intervir, porque não é uma fase onde seu estresse ainda está no nível preocupante, mas as coisas já começaram a sair dos trilhos. Se você não faz nenhum tipo de intervenção, se você não respeita esse cansaço, se você não busca fazer mudanças de vida e de hábitos que possam fazer com que esse estresse volte a baixar para esse primeiro nível, a gente vai entrar numa terceira fase, que a gente chama de fase da quase exaustão. É quando a gente começa a apresentar com constância esses sintomas da fase de resistência. Aquela dor de cabeça que estava meio espalhada, aquele mau humor meio localizado, a ansiedade que vinha de vez em quando, a insônia e vários outros sintomazinhos chatos, eles começam a aparecer constantemente.
várias vezes na semana, na maior parte dos dias, você começa a sentir dores, incômodos, e esse sofrimento mental começa a crescer e a realmente se tornar presente nos seus dias. Quando isso acontece, a gente já deveria estar bem preocupado. E vamos dizer que a gente está chegando na nossa última chance de intervir antes de chegar na última fase, que é a fase de exaustão, que é a fase onde, de fato, normalmente, a maioria das pessoas que tem burnout costuma ser afastada do trabalho, porque ela não consegue mais. Na fase de exaustão, seu cachorrinho vai lá te chamar para você acordar e você só não vai. Você fica deitado. O seu corpo não consegue mais. Ele sucumbe ao estresse de uma forma que você não consegue mais reagir. Você não consegue mais modular o seu comportamento da forma que você gostaria e você acaba só desistindo. Por um período de tempo, claro, até conseguir o tratamento adequado e conseguir sair desse quadro de adoecimento. Aqui do lado, eu vou colocar, deixa eu ver, pronto, vou ficar aqui no cantinho. Eu vou colocar para vocês aqui os sintomas que a gente normalmente vê no burnout. Todos esses que vocês estão vendo aqui são sintomas que podem aparecer. Não necessariamente você precisa ter todos eles para ter o burnout, mas é comum que quem está com burnout apresente alguns ou boa parte desses sintomas que estão aqui, certo? E se você se identificou com esse nível de estresse, com essas fases de gradação desse estresse se tornando mais severo, se você se identificou com o adoecimento causado por conta do seu trabalho, procure ajuda profissional. Você não precisa estar sofrendo dessa forma, existem outras maneiras, e o trabalho, que é uma parte que ocupa tantas horas da nossa vida, é algo com o qual, se a gente puder ter uma relação minimamente saudável, nos ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se você tem sugestões ou vídeos que você gostaria de ver por aqui, fala comigo, me segue lá no Instagram para poder acompanhar mais de perto e a gente se vê no próximo. Beijo grande!